Então, sabe aquela sensação de chegar para uma reunião importante e de repente dar de cara com um balcão, uma fila, aquele formulário de papel para preencher? Ou pior, um centro logístico, um caminhão para descarregar e aquele processo manual que parece que não acaba nunca. Exatamente. É um atrito que a gente meio que normalizou, né? Mas que consome um tempo, uma energia. Hoje a nossa análise é sobre uns materiais de uma empresa de tecnologia, a P2 Comecta. E eles partem de uma premissa quase poética, eu diria. A ideia é tornar o controle de acesso tão fluido, mas tão fluido, que ele se torne, e a frase deles é essa, intrinsecamente confortável e quase invisível. E essa ideia de invisibilidade foi o que eu achei mais provocador nos materiais. A proposta de valor deles não parece ser sobre vender, sei lá, mais câmeras ou catracas mais fortes. É sobre redesenhar o fluxo. Os documentos dizem que a plataforma foi desenvolvida de dentro para fora. O que isso quer dizer, na prática? Quer dizer que eles pensaram primeiro na jornada da pessoa, do anfitrião e do convidado. A segurança e o controle, nesse modelo, não são o objetivo final. Eles são, assim, uma consequência de um processo bem organizado. A tecnologia fica nos bastidores, sabe? Ok, vamos desempacotar isso. A grande promessa é revolucionar a maneira como pessoas e veículos são recepcionados. Isso é bem ousado, né? E olhando a filosofia deles, eles falam em aproximar as pessoas de forma inteligente e segura. Isso não soa um pouco genérico? Um discurso de marketing que qualquer empresa de tecnologia usaria? É uma boa pergunta, porque a linha entre marketing e produto é bem tênue às vezes. Mas o que eu achei mais pé no chão assim é como eles definem a fonte de dados deles. Eles dizem que querem transformar ações e comportamentos naturais das pessoas em uma fonte inesgotável de informações. Ações e comportamentos naturais. Pensa na inversão de lógica que isso propõe. O modelo tradicional te força a parar, Aham. provar sua identidade para um sistema. Já o modelo que eles descrevem, ele observa seu comportamento natural, o seu carro se aproximando, o celular no bolso, o seu rosto, e usa isso para validar o acesso. Ah, entendi. A interação forçada é trocada por uma observação inteligente. Exato. É aí que a filosofia vira produto. A tecnologia se adapta ao ser humano, e não o contrário. Certo, mas essa automação toda, essa observação constante, deve gerar uma quantidade absurda de dados, né? Quem entrou, que horas, quanto tempo ficou. Como que alguém consegue tirar valor disso sem se afogar num mar de planilhas? O material fala sobre como eles transformam esse ruído todo em algo útil? Sim, e esse é o ponto de partida de tudo. Eles chamam de dashboard relatórios, que é um nome bem padrão, ok. Sim. Mas a função é o que importa. A ideia não é só ter um log, um registro de tudo que aconteceu. É usar essa massa de dados para achar padrões, otimizar a operação. Os exemplos nos materiais são bem práticos. Tipo, um gestor de logística pode olhar um mapa de calor do pátio e perceber que, sei lá, 80% dos atrasos acontecem numa doca específica entre 10 e 11 da manhã. Nossa. Isso permite uma ação imediata, alocar mais gente, mudar um agendamento. Exato. Deixa eu ver se eu entendi. Não é sobre vigiar, é sobre entender o fluxo. É a diferença entre ter só uma câmera de segurança e ter um Google Analytics para o seu espaço físico. Perfeito. É precisamente isso. Você transforma um centro de custo, que é a segurança, num centro de inteligência operacional. Mas claro, para esse cérebro funcionar, ele precisa ser alimentado, né? E aí que entram os módulos que fazem o trabalho pesado lá na ponta. Certo, o motor da coisa. O primeiro que eles apresentam é o Automy. Pelo que eu entendi, é a camada de autoatendimento. É o que permite a conexão direta entre o visitante e o anfitrião, sem o intermediário. Exato, sem o recepcionista ali no meio do caminho. É o sistema que emite um QR Code, um passaporte provisório e permite o check-in num totem ou direto pelo celular. Correto. O Automy é a base para eliminar as filas, o trabalho manual, mas a partir daí eles adicionam uma outra camada que, para mim, é o verdadeiro diferencial de automação, o GeoPass. Ah, o da geolocalização. Isso.
O conceito por trás é a detecção inteligente geofence, que usa a localização do smartphone para acionar eventos. Ok, geolocalização. Isso só é incrível na teoria, mas me gera uma dúvida na hora. A precisão. O que impede o portão da minha empresa de abrir para um carro autorizado que está só passando na rua do lado e não de fato entrando? O material fala desse tipo de falha. Isso parece um pesadelo de segurança se não for perfeito. Excelente ponto. Uma cerca virtual, uma geofence, só com GPS pode ser bem imprecisa mesmo. O que o material sugere é que a inteligência artificial do sistema não se baseia num gatilho só. Ela processa múltiplos critérios. Por exemplo, para liberar uma cancela, o sistema pode exigir que a geofence seja ativada, que o Bluetooth do carro fale com um sensor local e que a velocidade do veículo seja compatível com uma manobra de entrada, não de passagem. Ah, agora faz mais sentido. É a combinação de fatores que gera confiança para uma operação free flow, sem barreiras. Eles não checam só onde você está, mas o que você está fazendo. Uma checagem de contexto, não só de localização, bem mais sofisticado. Ok, então temos esse motor de automação funcionando, Automai GeoPass. Mas toda automação precisa de uma camada de comunicação humana e, principalmente, de um plano B. O que acontece quando a tecnologia falha? E se a internet cair no meio de um dia de pico? Eles abordam os dois pontos. A comunicação fica com um módulo simples, o Notifica, que é basicamente um app de mensagens integrado, para enviar convites, avisos, essas coisas. Mas a sua segunda pergunta é a mais crítica, a da contingência. Para isso, eles têm um imã. E o que é fascinante aqui não é só ter um plano B, mas como ele foi pensado. Eu imagino que seja um modo manual, né, onde um operador de segurança assume e começa a digitar os dados numa planilha. E é aí que está o pulo do gato. Não é isso. O material deixa bem claro que o imã elimina um fator subjetivo humano, mesmo no registro manual. Peraí, como assim? Pensa o seguinte, a conexão cai. O sistema no computador do operador entra em modo offline, mas ele já tem as regras de negócio essenciais pré-carregadas. Se a política da empresa diz que um visitante só pode entrar com um documento específico e com a aprovação de um diretor, o operador não consegue burlar essa regra. O software força ele a seguir o protocolo. Ele não pode dar um jeitinho ou liberar um amigo, sabe? A governança do sistema continua de pé mesmo sem conexão. Nossa, isso é realmente inteligente, porque a maior falha, quer dizer, o ponto mais fraco de um plano de contingência costuma ser o próprio ser humano sob pressão. Com o imã, o operador vira um executor das regras do sistema, não um tomador de decisão. A lógica prevalece. Isso me leva a pensar no teste de estresse final para um sistema desses. Logística. Gerenciar visitantes num escritório é uma coisa. Gerenciar centenas de caminhões num pátio caótico é outra dimensão. Sem dúvida. E é nesse cenário que as ferramentas parecem brilhar mais. O módulo para veículos, o SegPark, introduz dois conceitos que resolvem dores muito específicas do setor. O primeiro é o chama-pátio, ou check-in online. O fluxo é genial na simplicidade. O motorista chega, faz o check-in pelo celular antes mesmo de entrar e é autorizado a ir para uma área de espera, um bolsão. E fica ali esperando. Fica ali, sem congestionar o pátio principal. Quando a doca dele está livre, o anfitrião lá de dentro aperta um botão no sistema. O motorista recebe uma notificação e só então ele se dirige para a carga ou descarga. Consigo visualizar perfeitamente a cena. Antes, era aquele pátio barulhento, caminhão manobrando, buzina, motorista tentando adivinhar qual doca vagou. Com isso, o celular do motorista vira uma senha eletrônica que organiza o caos. É a diferença entre um show de rock com pista livre e um teatro com assentos marcados. Acaba com a confusão. Exatamente. E se isso organiza o fluxo, o outro conceito, o multicheck, blinda a segurança. É uma verificação em múltiplas camadas. Todas precisam bater ao mesmo tempo para o acesso ser liberado. Múltiplas camadas. Tipo o quê? O exemplo no material é perfeito. Para a cancela de um pátio de alto risco abrir, o sistema precisa validar ao mesmo tempo 3 coisas. Primeira, a placa do veículo lida por uma câmera. Ok. Segunda, a identidade do motorista, via reconhecimento facial ou QR Code. E terceira, o peso da carga medido por uma balança rodoviária que fica integrada no piso. Uau! Então,
Se o caminhão é o certo, mas o motorista não é o que foi cadastrado, a cancela não abre. Não abre. Se o caminhão e o motorista estão certos, mas o peso da carga está diferente do que diz a nota fiscal, a cancela Também não abre. correto. E o interessante aqui não é só o nível de segurança. Isso é a digitalização completa da operação da DOCA. Com esses 3 dados, placa, motorista e peso cruzados com o tempo de permanência, uma empresa consegue gerar métricas de eficiência que antes eram impensáveis. Dá para saber qual transportadora é mais rápida, qual tipo de produto demora mais para descarregar. Qual motorista sempre chega com divergência de peso, eles não estão vendendo uma cancela. Eles estão vendendo inteligência logística disfarçada de controle de acesso. É um nível de automação e controle impressionante. Mas a gente sabe que a realidade sempre dá um jeito de nos surpreender. Por mais perfeito que seja o sistema, imprevistos acontecem. Incidentes, problemas, como que a plataforma lida com as exceções? Com o que sai do script? Para isso, eles têm o módulo BIO. É uma ferramenta de gestão de ocorrências. Mas, de novo, a sacada está na filosofia por trás. A frase que me marcou foi: cada ocorrência é informação valiosa. Isso muda tudo. Um problema deixa de ser só algo para resolver e esquecer e passa a ser uma fonte de dados para aprendizado contínuo e decisões preditivas. Se vários relatos apontam o mesmo problema de sinalização no pátio, o sistema pode sugerir uma ação corretiva. E o material menciona que o BIO abre um canal direto para relatos de usuários. Isso é interessante. Transforma cada motorista e visitante num potencial fiscal da operação. Gera um feedback que a gestão talvez nunca recebesse. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro geral da governança, um sistema como o BIO não serve só para apagar incêndios. Ele serve para reforçar regras e aculturar usuários. Quando o motorista comete uma infração, tipo excesso de velocidade, dentro do pátio, e isso é registrado como uma ocorrência transparente, analisada, com uma resolução clara, isso cria uma cultura de responsabilidade. As pessoas entendem que as regras são para valer. Sim, porque o sistema monitora de forma consistente e justa. É um ciclo de feedback que educa e disciplina. E para situações mais drásticas, eles mencionam um recurso chamado lista segura, que imagino ser bem o que o nome diz. Essa é a ferramenta de força bruta, por assim dizer. Direta e eficaz. Permite o bloqueio de acesso atrelado a um CPF ou a uma placa específica. Se o indivíduo ou veículo representa um risco comprovado, ele vai para a lista e o sistema impede qualquer cadastro, convite ou acesso futuro. É a camada final de proteção, bem pragmática. Então, quando a gente junta todas essas peças, Automai, Geopass, IMA, SegPark, BIO, fica claro que a proposta aqui é muito maior do que só controlar portas e portões. É a criação de um sistema operacional para um espaço físico. Um ecossistema que orquestra o fluxo de pessoas e veículos. A segurança que geralmente é o ponto de partida, aqui parece ser quase um efeito colateral positivo de um sistema feito para ser eficiente. É a síntese perfeita. O produto principal que eles estão vendendo é a remoção da fricção, do atrito. E isso me leva de volta àquela frase do início, que agora ganha um peso muito maior. A meta é transformar ações e comportamentos naturais das pessoas em uma fonte inesgotável de informações. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Uma questão importante para se pensar. À medida que esses sistemas se tornam mais integrados, mais eficientes e principalmente invisíveis no nosso dia a dia, qual é a linha tênue que separa a conveniência da vigilância?